Boa noite a todas as pessoas que estão com a Fundação Perseu Abramo nessa noite importante que nós vamos debater a situação econômica no Brasil sob efeito de uma crise econômica persistente, antiga, que veio se intensificando com o governo da extrema-direita e com a crise da pandemia, com a situação extremamente grave e com um governo que não sabe o que faz. Hoje é um dia importante, o PT deliberou entrar com um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, que não preside mais. Então, é um momento importante também que a gente veja quais repercussões isso tem para o nosso debate econômico. Nós estamos aqui hoje com os professores Esther Dweck, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Economia, com o professor Nelson Barbosa, da Fundação Getúlio Vargas, da UNB, professor de Economia também. Ambos foram do nosso governo, dos nossos governos, participaram dos governos do PT. Nelson foi ministro da Fazenda e antes do Planejamento. Esther foi secretária no Ministério do Planejamento. E contamos com eles para uma boa conversa agora, nesse momento. Eu queria já fazer a menção a uma parceria importante que a Fundação está fazendo para realizar esse programa, que é com o Brasil 247, com o DCM, com a revista Fórum, com as redes sociais da Dilma Rousseff e do Fernando Haddad. E é uma rede que esse conjunto está em expansão, nós estamos atingindo um número considerável de pessoas e esse interesse é muito grande. Então, de novo, um agradecimento aos que estão nos vendo e participando desse momento. Gostaria de passar, então, para a Esther e para o Nelson para uma primeira saudação. Em seguida, eu faço uma questão inicial para começar. Bom, obrigada, Carlos Arab. Eu queria agradecer ao convite, né, do Observatório e da Fundação Perseu Abramo. Eu acho que, de fato, é um debate super importante. A gente está vivendo hoje no Brasil uma situação muito crítica, né, e muito preocupante. Eu acho que a gente poder debater, trazer alternativas, né, conversar um pouco sobre o que está acontecendo e que propostas que a gente poderia fazer é muito importante. E é um prazer aqui estar com você e com o Nelson, né, com quem eu já trabalhei, já dividi até sala na universidade, embora não totalmente contemporaneamente. Né, então, é um prazer estar aqui nesse debate e também ministério. Né, então, acho que vai ser muito importante essa discussão que a gente vai ter aqui. Bom, eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui com a Esther, que a gente trabalhou junto no Ministério. E os problemas são bem difíceis, né? Tem mais de uma solução possível e nem sempre nós vemos isso no debate da imprensa. É um importante canal da Perseu Abramo e dos demais canais para que a gente possa arejar um pouco o nosso debate. Tá, eu posso iniciar, então. Eu queria colocar uma questão que, para mim, ela sempre me vem à cabeça quando eu leio qualquer jornal internacional, por exemplo, um jornal dos Estados Unidos, quase que diariamente nós vemos a quantidade de pessoas que está recorrendo à Seguridade Social porque estão desempregadas, passaram a estar desempregadas. São mais de 36 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos que passaram a recorrer ao seguro-desemprego. Mas o que me chama a atenção é isso: há dados, há informação, há uma dimensão de uma crise
de um colapso, praticamente, econômico, que vem ocorrendo. Queria colocar para vocês, eu penso que é importante isso, qual que é a dimensão, qual que é o tamanho da crise do ponto de vista econômico agora no Brasil? Quer que eu comece, né? Bom, eu acho a gente tem essa crise nessa semana. O governo soltou um número, né, que ele ainda não tinha soltado, que era a expectativa do próprio governo sobre a queda do PIB esse ano, né, que eles deram 4,7%. E aí eles trouxeram um adendo que é muito complicado, né, porque eles falam assim, é 4,7% se o isolamento ficar até 31 de maio, e tentando botar toda a crise no isolamento, né? Eu acho que aí começa uma questão importante, porque é um pouco a maneira como o governo está tentando levar essa crise. E a gente, no Estudo de Economia, a gente fez um trabalho justamente tentando dimensionar as possíveis quedas do PIB e os seus consequentes impactos sobre desemprego no Brasil, né? E aí eu vou falar um pouquinho da questão americana, porque eu acho que os Estados Unidos têm um mercado de trabalho que difere de grande parte do mundo, né? Inclusive, esses números bastante alarmantes dos Estados Unidos têm uma especificidade que é muito típica dos Estados Unidos, né? Mas, voltando ao Brasil, a gente fez 3 cenários possíveis para esse ano, né? A gente tinha um primeiro cenário, que seria um cenário que a gente chamou de otimista, frente à possível queda, né? Que seria uma queda só de 3,3 alguma coisa por cento. Um segundo cenário, que seria o cenário que a gente acha mais provável, diante de tudo que está acontecendo, que é 6,4%. E um cenário que seria bastante pessimista, que é uma queda de 11%, uma queda jamais vista, né? E, ao contrário um pouco do governo, a gente acha que esses 3 cenários que são discutidos, eles dependem dos internos e fatores externos. Dentro dos fatores internos, a coisa mais importante é um isolamento bem feito, né? Na verdade, é um pouco oposto dessa ideia do governo. Quanto mais a gente conseguir fazer um período de isolamento que efetivamente a gente inverta a curva, né, a gente consiga ter uma trajetória, que é o caso chinês. A China foi lá, fez um isolamento bastante duro e rapidamente inverteu a curva. Hoje em dia a China tem menos casos que guarda com diversos países do mundo, né? Porque você justamente permite, então, uma reabertura da economia segura, onde você não vai gerar uma grande crise, uma catástrofe social e, consequentemente, uma catástrofe econômica, né? Já o cenário intermediário, ele pressupõe um pouco o que está acontecendo no Brasil, que é essa coisa mais ou menos, né? E é justamente essa situação que o governo federal ele não faz uma ação concreta para que a gente tenha um isolamento bem feito e efetivamente consiga reverter, e ele fica o tempo inteiro jogando a população para que a população volte a sair à rua e diminua, então, os percentuais de isolamento, que acaba aumentando o contágio e exigindo novas medidas de isolamento. E aí, de fato, vai postergando cada vez mais as medidas de lockdown, enfim, de quarentena, com consequências econômicas, mas fruto de um mau isolamento, né? Não a culpa da crise não é o isolamento. O isolamento é a medida mais eficaz até agora para que a gente possa rapidamente reverter isso. E uma outra coisa que é relevante em termos de cenário doméstico são as medidas de mitigação e as medidas que o governo propõe para o período que parar o isolamento, né? E aí, nesse ponto também no Brasil, a gente está com um problema sério, porque as medidas são medidas que não são perfeitas, né? Que é justamente medidas para tentar manter a renda da população, e elas são insuficientes, no caso dos trabalhadores formais, ou elas são muito erráticas, que é o caso dos trabalhadores informais, que o governo anuncia que vai ter, depois diz que não tem dinheiro, enfim, tá essa confusão que a gente está vendo, né, filas enormes para uma parte da população poder pegar a recurso, etc. Outra coisa, claro, é o cenário externo, né, vai depender de como o resto do mundo vai sair dessa crise. A China, aparentemente, tem tido uma boa resposta, mas os outros nossos grandes parceiros, ou grandes players mundiais, né, como é o caso dos Estados Unidos e da União Europeia, ainda está um pouco incerto. A União Europeia agora começando a dar sinais de que vai começar a sair, né? E aí, nesses 3 cenários, a gente fez 3 perspectivas sobre desemprego, né? No cenário mais otimista, você teria um potencial de desemprego de até 4 milhões de pessoas. Né, no cenário intermediário, em torno de 8,2 milhões de possíveis desempregados, né? E no cenário mais pessimista, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Né? E uma coisa que a gente percebeu é que esse desemprego ele tende a ser maior
nos salários de mais baixos, né, de renda mais baixa, e em setores mais informais, o que tenderia a agravar um pouco o quadro de desigualdade vindo do mercado de trabalho, né, por conta de perdas a perda de emprego em posições com salários menores. E aí entra um paralelo com os Estados Unidos, por que eu falo que é uma perda potencial? Porque depende da decisão efetiva de demissão. Né? Você não tem uma demissão automática, e inclusive o PT tinha um projeto super importante, que era o Ninguém Demite Ninguém, que justamente você poderia passar por esse período sem efetivamente demitir as pessoas. Né? Você poderia, de fato, fazer algum tipo de layoff, que a gente chama, né? Algum tipo de suspensão temporária do contrato, sem uma efetiva demissão, mas com garantia de salário, como outros países fizeram, o que evitaria uma grande demissão. E aí, só um paralelo com os Estados Unidos, antes de passar para o Nelson, é que nos Estados Unidos, como você não tem o trabalho é extremamente flexível, né, o mercado de trabalho é extremamente flexível, a demissão é imediata, né, e as pessoas automaticamente começam a fazer o auxílio de seguro-desemprego. No Brasil não é tão imediato, né, tanto que a primeira medida que o governo fez foi aquela MP 927, não sei se o pessoal lembra, que foi aquela que ele estava autorizando a demissão, que era, né, é como se fizesse o caso americano, facilitar a demissão, que aí geraria uma demissão em massa além do que já está acontecendo. Né, e justamente, e aí eu acho que são esses, assim, a gente tem o número, a crise, o tamanho da crise não está dado, né, depende muito do que for feito para que a crise, para a gente poder dimensionar essa crise. Agora, sem dúvida, tende a ser uma queda histórica, né? Eu acho que tende a ser uma queda muito maior do que a gente já teve em outras crises, mesmo as crises recentes de 2015 e 2016, ela tende a ser maior. Nosso melhor cenário seria uma crise do tamanho de 2015 e 2016. Né? Eu passo um pouco para o Nelson aí para ele fazer os comentários também. Bom, obrigado. As projeções de crescimento hoje do mercado, do FMI e outras instituições estão entre uma queda de 5% a 7% esse ano, com um viés de ser maior. Nós temos uma parada súbita, isso é uma crise que a gente chama em economia, uma crise de parada súbita. De uma hora para outra, a economia parou a produção, parou a demanda, a renda de muitas pessoas caiu. Os indicadores que nós temos preliminares de abril, de impostos, indicam uma queda de arrecadação de cerca de 50%. Já teve uma queda em março, mas abril vai ser pior. E tudo isso indica que a recessão vai ser bem grande. E, mesmo havendo uma recuperação em 2021, e é provável que isso ocorra, o que está projetado hoje para 2021 não coloca a economia brasileira de volta ao patamar pré-crise. Digamos que a gente caia 5% esse ano, as perspectivas são de crescimento de 3% no ano que vem. Se a gente cair 5% e subir 3% ano que vem, significa que em 2021 a gente ainda vai estar com uma renda inferior à de 2019. O que eu quero dizer com isso? Essa crise é uma parada súbita, ela demanda medidas temporárias, só que esse temporário é mais de um ano. A economia brasileira não vai se recuperar rapidamente. Nenhuma economia mundial vai se recuperar rapidamente dessa crise. Então, o que nós temos visto, infelizmente, no nosso debate, é ainda uma concentração muito grande, principalmente na política, entre a polêmica se deve adotar ou não isolamento social, e em vez do que, como a Esther disse qual é a melhor maneira de administrar esse isolamento social. Países que se moveram primeiro e souberam administrar isso são países que estão conseguindo sair mais ordenadamente do isolamento social. E o caso da Suécia, que foi recentemente citado pelo governo, vários estudos indicam que a queda de renda na Suécia, mesmo com isolamento social menor ou ausente, vai ser igual à queda do nível de atividade onde houve isolamento social. Porque as pessoas têm medo. Então, mesmo que o governo não decrete um isolamento social, há uma queda de demanda, há uma retração, principalmente comércio e serviços. Então, a gente perdeu muito tempo, continua perdendo muito tempo na polêmica de se deve ter ou não isolamento social, quando a discussão mais importante é como que a gente administra isso, como que a gente sai desse isolamento social. Ele tem implicações diferentes para diferentes setores da economia. Ele é mais forte no serviço, nos comércios. Indústria e agro podem continuar operando normalmente. Ele é diferente nas regiões. Algumas regiões são mais afetadas, precisam do isolamento maior, outras nem tanto. É preciso uma política de testagem em massa. Nada do que eu estou falando aqui é novidade. Isso já estava no debate há algum tempo. Mas, no Brasil, devido à política do governo atual de procurar inimigos
para jogar a culpa da crise, isso acaba sendo colocado em segundo plano. Tá? Eu sempre digo que a crise é grave, mas o Brasil, a sociedade brasileira, o governo brasileiro tem todos os instrumentos necessários para combater essa crise. É uma questão de decisão política e coordenação. Na resposta à crise, além da parte da saúde pública, que tem que ser reforçada, de administrar o isolamento, na área de economia, que é a nossa área, as respostas têm sido basicamente nos mesmos instrumentos ao redor do mundo, com ênfase diferente. Você tem, primeiro, uma assistência de renda, né? A renda de várias pessoas cai, e você tem que dar essa assistência de renda. Para quem tem emprego formal, essa assistência de renda vai via seguro-desemprego, se houver demissão, ou onde tem um sistema de proteção ao emprego, que está muito comum na Europa, e aqui no Brasil nós começamos a fazer isso no governo Dilma, que é o sistema de layoff, você faz um acordo de redução de jornada e de salários, no qual o governo paga parte da redução salarial para que o trabalhador não tenha uma perda de renda muito grande. O governo fez isso, ele reinventou, relançou pela terceira vez o programa de proteção ao emprego, só que com uma proteção que, por enquanto, só cobra até um salário mínimo, enquanto os estudos do tema indicam que o ideal seria você cobrir algo entre 2 e 3 salários mínimos. Para os trabalhadores que não têm vínculo formal, chamados invisíveis, né, no cadastro, você tem o programa de renda emergencial, que foi uma iniciativa que é importante lembrar, do Congresso Nacional. O governo, inicialmente, tinha falado de um auxílio de R$200, acho que não chegou a mandar o projeto de lei nesse sentido, foi o Congresso que aprovou o auxílio de R$600 por 3 meses. É um programa que ajuda, mas ele também custa muito. Provavelmente ele vai ser prorrogado por mais alguns meses. É preciso também pensar como que a gente faz a saída desse programa gradualmente, gerando emprego. Você tem agora o debate das últimas semanas, que é assistência para prefeitos e governadores, porque estados e municípios também perderam muita receita, então o pagamento da folha salarial dos servidores municipais e estaduais em várias áreas do Brasil está sob risco, talvez ele não ocorra 100% do pagamento no final desse mês e início do mês que vem. E é preciso algum auxílio. Nesse debate aí, é um debate que os dois lados têm problema, né? O governo tinha uma proposta muito limitada e os governadores estavam pedindo demais. Isso é um teste para a nossa classe política saber arbitrar essas coisas. E o outro lado importante é o lado do crédito, né? Várias empresas, principalmente pequenas empresas, mas também algumas empresas médias e grandes, precisam de mais crédito emergencial com taxa de juros adequada para atravessar essa crise. O governo falou muito sobre isso. O Banco Central falou que ia fazer, o Ministério da Economia falou que ia fazer. Chegou, inclusive, a aprovar uma PEC, a PEC do Orçamento de Guerra, liberando o Banco Central para atuar mais. Essa PEC foi aprovada e promulgada na última sexta-feira. Completamos uma semana e o governo não apresentou nenhuma medida nova. Então, falta urgência. Cada dia que a gente perde é um risco maior de haver uma quebradeira generalizada na economia brasileira. Brincando com fogo, está atrasando algumas respostas. Hoje, acho que não tem mais desculpa. Já tem PEC do Orçamento de Guerra, já tem liminar suspendendo a LRF, já tem MP dando liberdade para o Banco Central, e a última do Bolsonaro ontem ou hoje foi da MP da atuação sob forte emoção para toda a esplanada, né? Basicamente isentando todos os servidores públicos qualquer responsabilização. E mesmo com todas essas salvaguardas, o governo está numa resposta lenta. O governo vai e chama uma reunião com empresários, e a principal notícia da reunião é que o presidente manda os empresários partir para cima dos governadores. Isso é uma irresponsabilidade. Então, o nosso maior problema hoje é político. O problema econômico é grave, mas falta comando, falta responsabilidade por parte do governo federal. Vocês dois falando de como enfrentar, a partir de um ponto de vista de governo, uma situação que desorganiza o mercado, desorganiza a sociedade e que exigiria, obrigatoriamente, uma clareza de definições sobre o que fazer e como planejar, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da economia, pelo menos. Claro que tem outros aspectos. Está me lembrando uma colocação que o Obama fez recente sobre
as idas e vindas do governo Trump. Ele definiu como caótico, uma reação caótica e desastrosa a uma pandemia, a uma situação de uma gravidade claramente definida. Você tem que ir desenhando como que um governo age caoticamente frente a uma situação claramente definida. Estou me lembrando também que essas colocações estão me lembrando que a intervenção da equipe econômica essa semana, eu vi pela imprensa, a reação também dos parlamentares, foi absolutamente desorientadora. O governo não foi capaz de apresentar um ponto de vista, um planejamento, um conjunto de diretrizes que permitisse sair do caos, que superasse aquela fórmula mais tradicional em que o mercado é capaz, muitas vezes, de ver até a esquina, mas não é capaz de ver o conjunto da situação. E numa situação de colapso, essa dificuldade de ver o todo é muitas vezes maior. Então, eu acho que seria interessante vocês falarem um pouco assim, o que é uma visão que organizaria mais a economia num quadro de uma situação praticamente de colapso, como o Nelson falou, desigual. Não é a mesma coisa para todos os setores. E nem a sociedade demanda as mesmas coisas. Mas o Nelson levantou, há um problema de renda e um problema de crédito, ou seja, tem unidades econômicas parando de funcionar por falta de recursos e há um setor grande da economia entrando em capacidade ociosa, sendo demitido. Né? O que fazer? Quais são medidas, assim, poderia dizer assim, chaves para orientar e não deixar o caos predominar? Evidente que tem um problema político importante, óbvio, central. O governo aparece como o principal desorganizador. Para além, vamos pensar um novo governo. Quais seriam algumas questões, algumas ideias centrais para dar uma perspectiva, segurança, uma certa capacidade das pessoas enxergarem à frente, fazerem sacrifício hoje para retomar uma perspectiva em um período adiante? O que vocês acham? Eu acho, primeiro, que acho que é muito importante as pessoas entenderem que numa crise como essa, né, e numa situação de um Estado federativo como o nosso, é só o governo federal que pode fazer, que tem recursos, na verdade, e que pode tomar medidas efetivas do campo econômico, né? Por outro lado, o que acontece, que é muito claro, né, o sistema de saúde ele é muito centralizado, né, então ele fica muito na mão de prefeitos e governadores, e obviamente a população vive no território, né, então quem atende a demanda primeira, né, inclusive no caso grave, como foi o caso de Manaus, a demanda inclusive por enterro, né, são prefeitos, muitas vezes são governadores. Né? E, infelizmente, um pouco como o Nelson falou, a gente está vendo uma situação, e é isso como você resumiu bem, de uma ausência de uma coordenação central, que era o que você precisaria, número 1, nessa crise. Né? Como, por exemplo, a Itália, que foi um país que foi um epicentro logo depois da China, né? Por incrível que pareça, lá começou no norte, que é a parte mais rica do país, e conseguiu ser isolada relativamente ali no norte, porque houve rapidamente uma ação, rapidamente não, até um pouco demorada relativamente a outros países, mas uma vez que eles entenderam o problema, houve uma coordenação. O governo federal, ele montou uma equipe com todas as regiões italianas para poder controlar e adotar medidas em todas, independente da crise, se a crise tivesse chegado ali ou não, e conseguiu conter. Né? E a gente, infelizmente, está vendo no Brasil o oposto disso, né? Os estados começaram a fazer suas medidas sem o auxílio do governo federal, só que quando eles começam a fazer as medidas, é um pouco o que o Nelson falou, como você começa a fechar determinados setores, e principalmente comércio e serviços são os primeiros a ser fechados, isso vai tendo uma queda de arrecadação, né? A arrecadação dos estados depende muito do ICMS ligado ao setor de serviços,
começa uma queda de arrecadação, eles começam a ficar com uma situação econômica bastante grave, né? E isso independente de estarem em uma situação pior antes dessa crise ou não. Então, a primeira coisa que precisaria era uma coordenação centralizada de medidas, tanto na área de epidemiologia, da saúde, combinadas com medidas econômicas. E é esse ponto que eu acho que o Nelson já falou, e eu vou só resumir um pouco o que ele disse, eu acho que você tem, na verdade, a gente pode dizer, 5 áreas assim, relevantes. Você tem uma área que são as medidas de transferência de renda, que precisariam estar sendo feitas de forma muito melhor do que foi feito, né? Acho que o Nelson já fez aí as críticas aos pacotes, tanto ao setor formal quanto ao setor informal. Né? Por outro lado, você precisa de auxiliar as empresas, e aí entra uma coisa que é muito... se observar, compara com a crise de 2008, que em proporções foi muito menor no Brasil, né? Mas a resposta que o governo federal deu em 2008 foi muito mais rápida e muito mais célere, com muito mais instrumentos, mesmo numa crise de menor de proporção. Os bancos públicos, né, atualmente, eles estão com papéis muito marginais. Né? E o que é mais, e a gente pensar, teve uma mudança que foi feita há pouco tempo atrás no BNDES, né, e que ela teve repercussões agora muito graves, que foi a mudança na taxa de juros que o BNDES cobra, que passou a ser uma taxa de juros vinculada aos títulos mais longos no Brasil, e que, por incrível que pareça, no meio da crise, a taxa de juros que o BNDES cobra está subindo. Né? Quando lá em 2008 o que se fez foi reduzir a taxa que os bancos públicos cobravam para aumentar o crédito, os bancos públicos entraram rapidamente, né? E agora os bancos públicos estão numa situação super tímida. O BNDES falou que ia se concentrar nas pequenas, o que em princípio parece bom, só que empresas que perderam o faturamento esse ano, elas não se enquadram, porque o faturamento é do ano passado, então se elas tiveram faturamento maior ano passado, elas não estão se enquadrando mais como pequenas esse ano. Assim, enfim, uma coisa até parecida com o que aconteceu com o auxílio emergencial, como você pôs aquela trava que tinha que ser na renda com base na última declaração do imposto de renda, muita gente ficou com renda zero esse ano, não pôde acessar, porque eles tinham tido uma renda maior no ano passado, que foi um problema grave do ponto de vista dessa medida, né? E você teria medidas importantíssimas de ampliação dos recursos para a área da saúde, e aí entra um ponto relevante no auxílio aos estados e municípios, porque essas medidas, os estados e municípios, eles têm um problema de redução de receita que vai afetar todas as despesas deles, né? Mas na área de saúde, o gasto ele é totalmente centralizado. Então, o governo federal deveria estar rapidamente repassando dinheiro para os estados e municípios para ampliar o serviço de saúde, que a maior parte dos hospitais públicos são estaduais ou municipais, e isso está virando uma barganha política, definindo para quem vai, para quem não vai, e super lento. Né? Então, você tem essa área de ampliação da área da saúde, que, por sua vez, teria que ser combinada com uma coisa que o governo federal não fez, que é a garantia dos equipamentos necessários para ampliação do serviço de saúde. Né? A gente viu o problema das máscaras lá que foram roubadas pelos Estados Unidos, a carga que foi importada da China, é uma coisa que facilmente poderia estar sendo produzida aqui, os respiradores, a mesma coisa, e a gente viu que os governadores, no caso, lembra o que aconteceu com o governo do Maranhão, que teve que bypassar o governo federal para o governo federal não roubar a carga que vinha, uma situação assim, absurda, parece filme isso, sério, parece um filme de terror, claro, não um filme... Não é um de comédia, né, pela situação, porque a gente sabe a consequência que isso vai ter. Né? Então, você precisava, então, renda das famílias, garantir o crédito das empresas, fazer ampliação do recurso de saúde de forma descentralizada, garantir a reconversão industrial, ou seja, garantir a produção interna no Brasil, dado que o mundo inteiro está demandando a mesma coisa e vai ser difícil atender a demanda do mundo inteiro. E tem as medidas também de apoio ao sistema financeiro, né, que também são necessárias, porque você não pode... Ao contrário da crise de 2008, que começa no sistema financeiro e se espalha para o sistema produtivo, essa é uma crise que pega todo mundo ao mesmo tempo. E a gente sabe que se uma crise financeira, se ela se transforma numa crise financeira, esse problema se redobra, né, e fica mais forte. Então, o governo deveria estar todo nessas 5 áreas. Né, e o que a gente vê, eles fazem como o Nelson falou, eles fizeram um decreto para poder afastar a LRF, mas não amplia o gasto. Eles teve uma combinação sobre aquele orçamento de guerra, na PEC do orçamento de guerra, mas mesmo assim o governo não atua. Então, e fora essa briga, né, essa coisa de tornar os governadores e os prefeitos os seus inimigos, né, quando o que você precisaria era uma grande concertação nacional com medidas muito claras, vindas do governo federal, que é quem, de fato, poderia estar dando toda essa coordenação. Né? Complementando, eu acho que você está faltando agora algum planejamento de cenário de retomada, de suspensão gradual de isolamento. Os prefeitos, os governadores estão fazendo isso isoladamente, mas nós somos uma federação, né, um país continental,
A estratégia não vai ser a mesma em cada lugar, mas tem pontos em comum, chamados protocolos, né? O que você tem que atender para começar a voltar algumas atividades, principalmente no comércio, no serviço. Isso dá alguma referência para as pessoas. Eu acho que hoje a incerteza causa muita ansiedade e causa também uma retração, que ia acontecer de qualquer jeito, mas ela acaba sendo maior por conta dessa incerteza. Ninguém tem uma ideia clara de como isso vai ser administrado, como vai ser suspenso o isolamento, quanto tempo vai durar. Na dúvida, todo mundo corta os seus gastos, né? E todo mundo fazendo isso empurra mais a economia para baixo. Esse é o papel do governo, não só de sustentar a renda e demanda, mas principalmente de coordenar a expectativa. E coordenar a expectativa não é jogar a culpa um no outro. Coordenar a expectativa é assumir o papel para o qual o governo federal foi eleito. Esse é o principal papel do governo. A Esther já colocou, em termos de medidas, o governo tem fundos garantidores de crédito, criados na época do governo Lula, se não me engano. Tem o FGO no Banco do Brasil, o FGI no BNDES. O governo tem uma empresa de garantias, a BGF. Cada banco público tem sua empresa lá de administração de ativos. Então, a estrutura existe para você colocar recursos em fundos que podem dar garantia e, com isso, o setor privado empresta. A FEBRABAN falou que o problema não é liquidez, o problema é garantia. Se o governo der mais garantias, os bancos conseguem dar mais crédito. Houve um movimento espontâneo de vários bancos privados de renegociar e suspender alguns serviços de dívida, obviamente com juro não tão baixo, porque você vai esperar um comportamento público de uma instituição privada, mas existem instrumentos para fazer com que o crédito chegue mais rápido em quem precisa. Isso é urgente. Cada dia que passa, o problema fica maior. Cada dia que passa, é menos liquidez que as empresas e as famílias têm, é mais incerteza, é mais uma queda no nível de atividade. No lado da produção da indústria, você tem o que a Esther colocou, conversão produtiva. A gente está vendo aí nas notícias, nas redes sociais, várias iniciativas de pessoas ou empresas voluntariamente produzindo equipamento, fazendo inovação, tentando atender essa demanda. Normalmente, o governo pode coordenar e apoiar isso, né? Isso não só atende a demanda imediata de material para o setor de saúde, mas também gera a possibilidade de emprego imediato em vários setores. Então, eu sempre volto a esse ponto, nós temos os instrumentos e a capacidade de responder essa crise. Vai haver uma recessão de qualquer jeito, mesmo dos países que estão lidando bem com isso, vão ter recessão, mas a capacidade de resposta vai determinar a intensidade disso. E agora acho que a gente tem os instrumentos enumerados, tudo isso que a gente falou, se você procurar, está na agenda do governo, né? Reconversão produtiva, crédito, transferência de renda, e agora tem que ser mais utilizado, mais bem focado, e o que está faltando também é uma preocupação com a retomada, né? À medida que quando a gente começar a suspender o isolamento, o governo, por enquanto, ainda está na expectativa que a economia vai se recuperar automaticamente por si mesma, que o setor privado vai se levantar sozinho, mesmo que a crise seja passageira. Vamos supor que daqui a 2 meses todo mundo voltou a trabalhar, está tudo de volta ao normal. Mesmo assim, a economia não vai voltar à situação anterior, porque as pessoas vão ter sofrido uma grande perda de renda, as empresas vão ter sofrido uma grande perda de capital, todo mundo vai ter uma dívida mais alta. Então, é uma ingenuidade achar que o setor privado vai se levantar sozinho. Vai ser preciso também política de reconstrução, política de emprego. E aí não tem muito segredo. Você tem que ter programas de geração de emprego, por exemplo, no caso do Brasil, já era óbvio antes dessa crise que é preciso investir mais em construção civil, pelo menos para manter a infraestrutura existente. O governo hoje não investe o suficiente para manter nossas estradas, ruas, todo equipamento urbano. E depois da crise, esse é um candidato óbvio para você colocar mais recursos, temporário, por 1 ou 2 anos, para gerar mais emprego e, com isso, acelerar a recuperação da economia. Não é o que a gente tem visto. A gente tem visto uma certa negação do governo, dizendo, depois dessas medidas temporárias, tudo volta ao normal e nós vamos fazer um ajuste fiscal maior do que a gente tinha proposto antes. Não precisa ser economista para saber que isso vai dar errado. Foi uma consolidação fiscal prematura,
pós-crise de 2008, que gerou lento crescimento em crise em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E não vai ser uma consolidação fiscal apressada depois dessa crise que vai gerar uma saída organizada do problema que a gente tem. E isso, apesar de estar na frente, no pós-crise, afeta hoje. Porque na ausência de um plano fiscal crível, o governo chega e fala, olha, eu vou voltar a cumprir o teto de gasto. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, volta tudo ao que era antes. Primeiro, alguém tem que avisar o coronavírus que ele só dura até dia 31 de dezembro, né? Alguém tem que avisar o vírus que acaba no Réveillon. Provavelmente não, né? Tem segunda onda, tem os outros efeitos. Mas essa proposta de que você vai voltar à situação pré-crise, que já estava dando errado, tá? Antes do coronavírus, essa estratégia fiscal já tinha gerado um crescimento de 1%. Né? Isso faz com que o mercado também não acredite nas propostas do governo. O mercado sabe que não vai conseguir fazer uma consolidação fiscal rápida, sabe que essa proposta do governo não vai passar pelo Congresso. Então, isso aumenta a incerteza. O que acontece? O juro sobe, o câmbio sobe mais ainda, e aí você tem um impacto adicional restritivo. Se você anunciar uma estratégia mais crível, que para ser crível tem que ser mais gradual, isso já te dá efeitos benéficos imediatos na forma de uma taxa de juros de longo prazo menor e de uma depreciação menor do real. De repente, o real não estaria em 5,80, 5,90, podia estar abaixo de 5. Então, essa falta de referência, de ignorar o problema achando que ele vai embora automaticamente, também tem contribuído para aprofundar a crise. Você está sem som. Carlos, você está sem som. Liguei. Obrigado, Esther. Achei muito importante essa rodada para ajudar a compreender uma dinâmica de círculo vicioso, enfim, que tem um epicentro naquilo que deveria ser o elemento mais consciente, que é o governo. Quer dizer, o governo que poderia mobilizar um conjunto de outros elementos de consciência social, científica, etc., mesmo econômica. Agora, eu queria levantar, assim, dar um passo aí, na medida que nós começamos a falar em futuro, como um elemento. Entendi assim, vocês levantaram a referência ao futuro como um elemento importante para organizar o comportamento, as expectativas e reduzir o grau de colapso presente. Então, esse elemento, é sabido que as expectativas fundadas em referências sólidas, elas têm um papel muito grande na economia, na própria sociedade. Então, eu acho que seria interessante vocês colocarem um pouco algumas ideias, assim, o que seria uma sociedade no futuro que aprendeu com o que está vivendo agora. Assim, uma questão que, para mim, que eu tenho visto em alguns debates e que a gente vai pensando também, assim, claramente, uma sociedade deveria ter um peso muitas vezes maior naquilo que é um investimento comum para o seu próprio bem-estar, digamos. Por exemplo, o sistema de saúde. Aí eu não digo só a saúde, nós estamos vendo agora o quanto faz falta e tem peso as estruturas de saúde, a quantidade de médicos, enfermeiros, hospitais, essa coisa assim palpável que a gente vê. Mas também a pesquisa em saúde, o conhecimento. Então, isso já cruza muito com o esforço na educação, em centros de pesquisa, obviamente, uma expansão dos sistemas de educação, mas eu acho até como vida em comum, o que uma crise dessa, com essa amplitude, com esse impacto, poderia nos levantar como pensar a vida em comum no futuro, né? Quais ideias para isso?
Então, não, eu acho essa pergunta excelente, porque, assim, a crise de 2008, como até o Nelson falou aqui, ele falou como os países lidaram com a crise de 2008 e o problema, no caso, estritamente fiscal, né, de terem voltado a políticas de austeridade muito cedo, né, muito antes das economias terem se retomado efetivamente, já tinha levado, do ponto de vista econômico, uma série de lições que já deveriam ter sido aprendidas, né, e esse debate, inclusive, no mundo, já estava muito avançado, enquanto no Brasil a gente estava com um debate super atrasado, né? Então já se falava dos efeitos que essa retomada da austeridade muito rápido tinha tido sobre desigualdade, sobre um ajuste fiscal que se autodestrói, né? Você tenta resolver o problema fiscal e agrava mais. Então isso tudo já tinha sido um ensaio. Para mim, a crise de 2008 foi um ensaio para agora. Só que essa agora, ela trouxe outros elementos, né, para além da questão econômica, e principalmente e a gente estava caminhando no mundo, né, num caminho muito anti-intelectual, né, de desacreditar o que a ciência falava, né, e aí a gente trouxe uma coisa que ficou muito forte nessa, que se soma a essa questão que já vinha antes da crise, da outra crise, que são dois pontos centrais, né, o efeito que essa crise está tendo nas sociedades mais desiguais, né, então a gente já tinha uma ampliação da desigualdade forte que vinha nos países desenvolvidos, né, desde a crise da década de 80, vinha crescendo, e quanto mais desigual a sociedade, mais grave está sendo o efeito da pandemia, se você não tem, principalmente quando você não tem quando você tem governos caóticos, né, mas a combinação do caótico com a desigualdade tem sido muito letal, literalmente, né? Por outro lado, a questão ambiental também, que era uma coisa que estava nesse anti-intelectualismo, as pessoas desacreditando os efeitos de mudança climática, né? E muita gente está dizendo que a sucessão de vírus e a possibilidade de a gente estar próximo à pandemia está associada também às mudanças ambientais e climáticas, e a gente viu quanto uma parada do mundo recupera o sistema ambiental, né? E aí eu acho, nessa coisa de futuro, né, eu acho que a gente deveria ter algumas lições importantes, né? Acho que lições que a gente tinha aprendido e que desaprendeu no mundo, né? Algumas lições que já vinham lá da Segunda Guerra Mundial, né? Até o próprio Financial Times falou isso, né? Ele fez um editorial no dia 3 de abril falando que essa crise mostrou a fragilidade do pacto social que a gente tinha, né? Como a gente precisa reverter. E no Brasil, infelizmente, a gente na década ali de 2000, né, até 2013, 2014, a gente tinha conseguido dar um passo na tentativa de mudar o pacto social do ponto de vista positivo, de redução da desigualdade, de tornar as demandas sociais como um caminho para o desenvolvimento. A gente estava regredindo em tudo isso, né? E aí eu acho que as grandes lições que a gente, né, que eu vejo desse momento é que seria muito bom se a gente conseguisse, como sociedade, entender, né, primeiro, essa questão, como você falou, que você precisa de sistemas públicos de forma ampla, né? Não no sistema da saúde, então, sistema único de saúde. Foi o caso da Inglaterra, o próprio Boris Johnson, que era um aliado do Trump, do Bolsonaro, etc., ele é o primeiro cara a falar, olha, o sistema de saúde que ele estava destruindo precisa ser fortalecido, etc., porque isso foi uma resposta muito rápida. Mas ciência e tecnologia foi outra coisa, como você falou, né? O Trump logo depois falou, não, eu quero uma vacina. Eu quero a vacina em um mês. E o cientista falou para ele, olha, você ficou 4 anos cortando recursos da gente, agora você quer que a gente resolva de um dia para o outro. Ciência não funciona assim. A ciência precisa de acúmulo, a ciência precisa de recursos, inclusive a fundo perdido, porque a ciência tem um monte de erro, tentativa e erro, e é uma coisa que você tem que ser muito fortalecida. E, principalmente, essa ideia de a gente reconstruir um plano de desenvolvimento com uma grande concertação internacional, né, porque grande parte do que a gente está vendo vai depender do mundo inteiro, não é um país isolado que vai conseguir fazer isso, tanto no sentido das políticas econômicas associadas a políticas de mitigação dos efeitos sobre o meio ambiente. O que, no fundo, seria um pouco nessa linha do Green New Deal, né? Algo nesse sentido que você combina tanto um pacote de investimentos, como nós falou, que a gente vai precisar muito, né? E até eu queria fazer um adendo, uma coisa que a gente falou aqui com o impacto setorial, porque é verdade que o comércio e o serviço vão sofrer muito porque eles são os primeiros a ser fechados. A indústria, em princípio, poderia continuar funcionando, ainda mais uma indústria extremamente mecanizada. Porém, quem vai sofrer muito com a crise, não por conta de medidas de lockdown, mas por efeito, que é o efeito contágio disso, é o setor industrial e o setor de construção. Porque você vai ter uma parada muito grande dos investimentos, né? Você vai ter uma capacidade ociosa gigantesca,
E vai ter uma parada também muito grande do comércio internacional, porque a gente vai estar num período, como o Nelson falou, o vírus não vai acabar no dia 31 de dezembro, no Réveillon de Copacabana, a gente vai matar o vírus dentro da água, não é isso que vai acontecer. E o mundo inteiro vai reaprender a fazer comércio internacional, porque uma das coisas que está parada, inclusive, é a transação de bens, né? Então, vários setores no Brasil vão sofrer, e no mundo também, e a gente vai precisar, então, de um grande plano de reconstrução, com grandes investimentos, mas que esses investimentos sejam pensados na lógica das grandes demandas sociais, né? E, obviamente, pensando na coisa da tecnologia verde, de uma série de coisas que a gente poderia mudar e realmente o mundo aprender com essa crise, como aprendeu com uma situação grave que foi ali o período entre as 2 guerras mundiais. E o mundo aprendeu. Só que, infelizmente, chegou no final da década de 70, começou a desaprender tudo, e a gente está vivendo um pouco consequências desse desaprendizado, né, que houve lá. E eu espero que a gente aprenda melhor dessa vez. Bom, essa crise evidenciou, como a Esther colocou, várias coisas que já eram destacadas e estudadas antes, mas acho que agora a importância delas ficou maior. Focando bem no nosso caso, eu acho, primeira coisa, no mundo de hoje, da informática, onde está todo mundo conectado, onde seja o governo, seja empresas de informação, tem dados sobre quase todas as pessoas, é um absurdo a gente ainda ter pessoas invisíveis para o governo. Então, você tem vários cadastros. Você tem cadastro dos programas sociais, o CadÚnico, você tem a FGTS, você tem o registro civil, né, identidade, certidão de nascimento, essas coisas. Tem o registro eleitoral, você tem o registro CPF da Receita Federal. Então, eu acho que uma das coisas que essa crise pode deixar de fato positivo é assim, vamos fazer a integração desses cadastros todos. Não tem mais invisível no Brasil. A pessoa pode até trabalhar no mercado informal, mas ela não é invisível para o Estado. Com a tecnologia de informação que a gente tem hoje, fazer isso custa muito pouco. E isso melhora muito a qualidade das políticas públicas. Eu, como economista, né, aquela coisa, cachimbo entorta a boca, eu gosto sempre do cadastro da renda, do cadastro da Receita Federal e do CadÚnico. Você pode usar ele tanto para melhor administrar a sua política de transferência, criando seguro de renda, renda mínima, e também para tributação mais progressiva, que com certeza vai ser um dos grandes debates de como a gente vai lidar com os efeitos fiscais dessa crise. A outra coisa que a Esther já colocou, acho que o mundo inteiro reconheceu a importância de ter um sistema público de saúde, né? Como que ele é importante, ainda que ele tenha suas falhas, a gente sabe que ele tem suas falhas, mas é melhor ter um sistema público de saúde, mesmo incompleto, que não ter nenhum. Então, eu acho que na saída dessa crise, pelo menos no resto do mundo, a gente vai ver mais e mais investimentos no sistema público, que seria investir mais recursos no SUS, que também gera produção industrial, né? Isso passa a ser uma fonte de investimento de emprego, além de ser uma atividade que melhora o bem-estar da população. A recuperação da política industrial. Na hora que vem a crise, as pessoas veem a importância de você ter produção doméstica de algumas coisas e também de ter incentivo à inovação. Há uma corrida mundial agora pela vacina, que deixa isso claro. Então, acho que a gente vai voltar a ter uma discussão mais sensata e pragmática sobre política industrial, que antes era muito ideológico, no mundo inteiro. Na saída da crise, vai ser necessário, já era necessário antes, agora mais ainda, política de investimento e geração de emprego, e o caminho, como a Esther colocou, é de uma mudança de paradigma de produção e de consumo, em direção a um sistema mais ambientalmente sustentável e responsável do ponto de vista social. Então, você tem muitos investimentos a fazer para aumentar a eficiência energética, tem muitos investimentos a fazer, no caso do Brasil, em desenvolvimento urbano. Nessa crise, a gente está vendo que tem várias pessoas que não têm acesso a saneamento e não tem nem como se proteger, tomar as medidas básicas. Então, isso já era, nada disso é novo, isso já era um problema antes, mas, digamos, essa crise mostrou onde a gente tem mais baixa imunidade e onde o governo pode atuar ou pode induzir, via concessão, setor privado, um maior investimento em saneamento e um maior investimento em transformação produtiva, né? Vai ser preciso aquilo que nós economistas chamamos de destruição criadora, né? Você vai ter que renovar grande parte do seu capital, que significa reconstruir várias coisas, para que elas sejam mais eficientes do ponto de vista energético, para que elas sejam mais sustentáveis, para que elas sejam mais inclusivas, né?
Isso já gerou, né, algumas propostas, até nos Estados Unidos, do Trump, do Boris Johnson, que seriam assim similares à estratégia de extrema-direita do Bolsonaro. Até lá, os governos já estão falando de política de reconstrução. Mas, no Brasil, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não tem esse sistema de negociação e acaba o desemprego subindo muito, como a gente viu. O desemprego saltou de 4% para 14% em 3 semanas. E nos Estados Unidos, os democratas já estão discutindo adotar um sistema de negociação, incentivo à negociação de jornada e salário com apoio do governo, para ser adotado nos Estados Unidos. Aqui a gente já tem isso, muito incipiente. É preciso que isso seja feito, é preciso ter mais flexibilidade para administrar esses choques, mais flexibilidade entre duas partes iguais. É preciso que essa conclusão, acho que essa última rodada foi também muito importante. Primeira, segunda e terceira rodadas nos ajudaram muito a colocar, né, as questões de forma mais clara. Vocês estão escrevendo, participando dos debates, espero que também tenha sido bom para uma nova rodada de contribuições que vocês façam. E gostaria de agradecê-los por um momento importante que a Fundação Perseu Abramo está buscando realizar com sistematicidade, toda quarta e toda sexta, nesse horário das 19 horas. Nós procuramos reunir pessoas que estão abertas para uma discussão necessária. Hoje foi a vez da economia, nós vamos discutir a cultura, a questão sanitária foi discutida há pouco. Enfim, acho que hoje a gente acrescentou pontos importantes para uma agenda de mudança do nosso país. Então, agradeço de novo ao Nelson e à Esther e passo aí para vocês para uma saudação final. Agradeço também ao Davi, ao Arthur, ao pessoal que, desculpa, só complementando, ao pessoal que tem feito isso, essa iniciativa existir. Então, com o Nelson e Esther agora, para a despedida. Então, acho que primeiro agradecer de novo o convite, também agradecer ao Davi e ao Arthur pelo contato, pelo convite também para participar e por organizar, o Arthur organiza o Observatório da Crise, na verdade com textos também, não só pela parte de vídeo, acho que o Davi é mais responsável pela parte de vídeo, então agradecer aos dois pelo convite. Eu acho, assim, até um pouco refletindo com o que o Nelson falou e complementando o que eu tinha dito antes, eu acho que a gente vai ter no Brasil agora, na verdade, e esse canal aqui é central, a gente vai ter muita luta, né? E muita para poder, de fato, fazer com que com que a gente está falando aqui possa ser pensado e ser implementado, né? A gente falou bem claro que o governo federal, infelizmente, não caminha na direção que a gente estava propondo, né? Como o Nelson falou, eles anunciaram para o ano que vem uma retomada do teto de gastos, que esse ano, felizmente, foi flexibilizado todas as regras fiscais brasileiras, e a gente realmente precisava rediscuti-las, né? Elas são bastante disfuncionais, elas nos fragilizaram muito nessa crise, como a gente falou aqui do sistema de saúde, sistema de ciência e tecnologia, e várias outras, o próprio sistema de transferência de renda, tudo isso estava muito fragilizado por conta das regras fiscais brasileiras, mas especialmente por conta do teto de gastos, que vai retirando vai reduzindo o Estado brasileiro de forma bastante acentuada e impede que a gente tenha qualquer política no sentido do que a gente comentou aqui, que seriam necessárias a partir do que a gente deveria aprender com essa crise, né? Então, eu acho que realmente o PT tem um trabalho enorme nisso, de debate no Congresso, de debate na sociedade, para que a gente comece, para que as pessoas entendam que as políticas econômicas, elas não são uma coisa para ser debatida só entre economistas, porque, na verdade, elas afetam a vida de todo mundo. Então, quando alguém vai num posto de saúde, independente da crise, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, toda a saúde da família estava sendo destruída. Quando você chega lá e não tem um médico para te atender, isso é fruto de decisões que passam pelas políticas econômicas, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse debate e que mais gente possa se envolver e que a gente possa, de fato, né, tornar claro essa discussão para a sociedade, para que a gente possa debater e ganhar o debate, né? A gente, hoje, infelizmente, no Brasil, apesar de a gente grande apoio nesse momento de crise de pessoas que com vertentes muito diferentes econômicas,
esse consenso que a gente está tendo agora de mais atuação do Estado, ele tende a se romper no dia seguinte que acabar a fase mais aguda da crise, né? Eu acho que aí a gente vai ter muito debate a ser feito, porque para um plano de reconstrução, como a gente está falando aqui, vai precisar de mais Estado, de mais atuação do governo federal e mais recursos públicos, e não é o caminho que esse governo está apontando, nem que estava sendo anunciado com todas as medidas anteriores, né? Mas é isso, de novo agradeço o convite e estou disposta aí para o debate quando a gente precisar. Um abraço. Rapidamente, também agradeço o convite, parabenizo a Perseu Abramo, acho que é muito importante a gente ter esses canais, porque às vezes parece que só existe uma solução se você acompanhar a grande mídia. Na verdade, tem muitas outras alternativas. O bom da internet é que agora as pessoas têm mais acesso à informação, o que elas vão fazer com isso, obviamente, cada um decide, mas é importante essa veiculação, e também porque essa crise, como eu disse, ela é grave e não vai dar para esperar 2022. Os problemas vão exigir soluções nesse ano, vão exigir algumas reformas estruturais, não as que o governo está falando, mas outras em 2021. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de canal para veicular os debates, esclarecer as opções e fazendo o que a Perseu Abramo fez, o que o PT sempre faz, né? Nós somos mais abertos aos debates, nós somos republicanos e nós somos diversos. A gente admite, a gente está acostumado a debater entre a gente, né? E a gente não tem vetos aos outros como os outros têm a nós. E para sair dessa crise, acho que ficou claro que não dá para apostar num salvador da pátria, um capitão ou qualquer outro tipo de mito. A solução vai ser nenhuma patente. Por pessoas reais que têm opiniões diferentes e que têm que reaprender a conversar. Eu acho que esse é um papel muito importante de vocês. Obrigado. Então, um abraço a todos que nos acompanharam. De novo, um agradecimento a vocês dois. Obrigada. Tá bom, tchau. Tchau, tchau.